Caros confrades e todos quantos acolheis esta nossa partilha, Santa e Feliz Páscoa para todos vós na alegria do Senhor ressuscitado. Este é o segundo ano consecutivo em que não podemos encontrar-nos como costumávamos e gostaríamos nesta semana da Páscoa. Desde a sua criação, este foi sempre um momento especial na vida da nossa província, marcado pelo convívio fraterno, pela alegria do encontro, pelo estudo e reflexão sempre feitos em tom informal e fraterno. São tantas e tão boas as recordações que guardamos das semanas da província, por vezes transformadas em assembleias ou conferências provinciais. Este ano não podemos encontrar-nos, mas não quisemos deixar passar em branco a data. Fazemos a partilha possível do muito que queríamos e gostaríamos de partilhar e confraternizar. Neste ano em que celebramos 75 anos da nossa presença dioniana em Portugal, quisemos desde o início fazer memória do caminho percorrido, vendo aí inspiração e estímulo para vivermos o presente com entusiasmo e olharmos o futuro com renovada esperança. E temos razão para isso, neste ano em que também temos a graça especial de acolher um novo governo provincial, a quem desejo desde já as maiores felicidades e alegria no serviço da comunhão fraterna. Esta sessão simples deseja celebrar a grande riqueza deste património que herdamos e que queremos continuar a partilhar com quantos inspiram e se movem pela mesma espiritualidade uniana que nos une e alimenta. Vamos acolher a apresentação de uma obra de grande fôlego que traz para o nosso presente a história deste caminho dioniano percorrido em Portugal nestes 75 anos de vida, de bênção e de graça. São tantos os motivos para dar graças e louvar o Senhor da Messe. Neste regresso às fontes e às origens, queremos encontrar renovadas forças e a reforçada fidelidade para prosseguir o caminho em mais uns anos de história que outros irão escrever. Que esta obra nos inspire e estimule a sermos sempre cada vez mais fiéis ao espírito que moveu os nossos fundadores e pioneiros. Na fidelidade dinâmica, criativa e empreendedora do nosso carisma e espiritualidade, queremos imitar o nosso fundador, vivendo o tempo presente com as ferramentas e subsídios de hoje, sempre atentos à vida e missão da Igreja e às maiores necessidades e desafios do mundo de hoje. E este é um mundo profundamente marcado pelos limites e fragilidades impostos pela pandemia. Num contexto de tanta vulnerabilidade, sentimos o desafio premente da solidariedade e da fraternidade universal, que colhemos do pensamento e do exemplo do Papa Francisco, como no seu tempo o nosso fundador experimentou na figura do Papa Leão XIII. Que significa sermos todos irmãos hoje? Fomos procurar respostas ao pensamento do nosso fundador e aos nossos escritos fundamentais. Fomos inspirar-nos nas respostas que o Papa Francisco nos propõe em todo o seu magistério, particularmente na encíclica Fratelli Tutti. Obrigado a todos os que tornaram possível este tempo de partilha e de reflexão. Que possa ser proveitoso e inspirador para todos quantos partilhais connosco este momento. Santa e Feliz Páscoa. Cristo ressuscitou. Aleluia. Olá a todos. A pedido do Sr. Padre Provincial, eu, Eduardo Franco e Florentino Franco preparámos esta breve comunicação com o objetivo essencial de fazer uma pequena apresentação sobre o projeto História da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus. Este projeto está entregue ao Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização e está sob a responsabilidade de direção de José Eduardo Franco e da minha própria. Decorria o mês de maio de 2018, quando iniciamos conjuntamente com o Conselho Provincial os primeiros diálogos sobre as ideias de base a considerar para este projeto. Nas reuniões que se sucederam, entendemos que seria muito enriquecedor
para a própria província se o projeto reunisse 3 produtos distintos, mas complementares entre si, a saber, uma obra principal, a história da província, uma obra infanto-juvenil e um documentário de cerca de 20 minutos. Nessas mesmas reuniões, tivemos a oportunidade também de delinear todo o quadro cronológico deste projeto. E assim, programámos o arranque do projeto para dia 1 de junho de 2019 e a conclusão destes diferentes produtos ao longo do presente ano. Assim sendo, está programada a edição da obra principal em junho deste ano, assim como também do documentário. A obra infanto-juvenil está programada para o final deste ano. Porquê? Porque, como compreenderão, só se poderá pensar na redação desta obra infanto-juvenil após a conclusão da primeira obra, que é a obra principal e que dita, digamos, a orientação base depois para a obra infanto-juvenil. Há, contudo, um conjunto de aspectos sobre o projeto na sua generalidade que nós queremos partilhar convosco porque consideramos que são muito importantes. Um deles tem a ver com uma preocupação que esteve sempre presente desde o dia 1 de junho, que foi quando arrancou o projeto, que se prende com encontrar e ter sempre como objetivo encontrar esse justo equilíbrio na apresentação da informação que vai ser divulgada. Portanto, não só o conteúdo, mas no modo como vamos divulgar. Porquê? Porque nós temos à nossa frente 3 públicos diferenciados. O primeiro deles, os próprios dionianos, que são as pessoas que mais conhecem a história da congregação e a história da província. Depois, um segundo público que, por diferentes razões, tem uma proximidade com a congregação e com a província e que detém alguma informação também sobre a sua própria origem, o seu fundador, o seu carisma e que, portanto, é um público que tem ainda assim algum acesso a essa informação, mas não, digamos, uma informação sistematizada. E depois um terceiro público que não conhece nem a congregação e, naturalmente, nem a província portuguesa dos sacerdotes do Coração de Jesus. E daí esta preocupação ter sido sempre, desde o início, algo que tivemos sempre muito em conta. Um outro aspecto que queremos partilhar convosco é o facto de esta obra estar a ser realizada por um conjunto de investigadores que não são dionianos. Portanto, este dado, junto das pessoas que vão tendo conhecimento dele, não deixa de surpreender, mas, acima de tudo, o que queremos dar feedback é que tem sido, de facto, um dado que tem merecido um grande reconhecimento. E, nesse sentido, este mérito cabe por inteiro à própria província, na decisão que tomou de entregar esta obra a um grupo de investigadores que não são, na realidade, dionianos. Relativamente à equipa propriamente dita, ao longo deste ano e do ano passado também, temos tido um conjunto de investigadores que vêm de áreas diferentes e que têm vindo a realizar diferentes trabalhos, quer nos arquivos, quer na recolha de imagens, de filmagens, quer também no tratamento gráfico, na realização de entrevistas, etc. Portanto, a equipa é composta essencialmente por 7 investigadores. Quanto a cada um destes produtos, o professor Eduardo falará relativamente à obra propriamente dita e àquilo que é o essencial desta obra e do objetivo que imperou na sua redação. Relativamente ao documentário propriamente dito, pensámos desde o início realizar
um documentário audiovisual de cerca de 20 minutos, anexando a ele um trailer de cerca de 2 minutos. E isto porquê? Porque esta ferramenta, retratando de uma forma audiovisual um pouco a história da província, pode servir diferentes objetivos da própria província, portanto, mesmo nos eventos que eventualmente realizará, podendo ser aqui uma ferramenta mais dinâmica e que pode estar ao serviço, efetivamente, da província. Para este documentário foram realizados diferentes tipos de trabalho. Uma grande recolha de filmagens e de fotos, quer aqui no continente, quer nos Açores, quer na Madeira, e também em Roma. Relativamente às entrevistas, foram já realizadas cerca de 20 entrevistas. O trabalho realizado em Roma foi desenvolvido por um grupo de investigadores que esteve durante uma semana a trabalhar na Cúria e, portanto, que esteve a fazer, sobretudo, uma grande recolha, quer do arquivo da Cúria Geral, quer do museu, quer do centro de estudos, quer da própria biblioteca. Teve também esta equipe a oportunidade de falar não só com a comunidade presente, como também com o superior geral, que foi de facto um momento importante porque pudemos partilhar também com o superior geral o trabalho que estávamos a realizar e também sobre a própria província. Contámos com o apoio extraordinário do Monsenhor Saturnino Gomes, que desde a nossa chegada até à nossa partida teve um apoio extraordinário e acompanhou desde a primeira hora os trabalhos que estávamos a realizar. Apenas salientar 2 aspectos importantes, quer a apresentação do arquivo, quer a apresentação do centro de estudos, foi realizado pelos seus responsáveis. Um elemento importante e que nos deixou muito felizes foi o facto de, relativamente ao centro de estudos, o padre Stefan Tertunta ter proposto que oferecêssemos ao centro de estudos o próprio trailer sobre a apresentação do centro de estudos, uma vez que este centro não tinha nenhuma tipologia destas apresentações do seu centro de estudos. E, portanto, esta foi, digamos, uma pequena contribuição deste grupo de investigadores e que nos deixou muito felizes, porque, obviamente, foi um instrumento que pudemos colocar ao serviço do centro de estudos. Agradecemos imenso esta oportunidade de podermos partilhar convosco todo este trabalho que temos vindo a realizar, mesmo de uma forma muitíssimo breve, e o professor Eduardo efetivamente falará sobre a obra propriamente dita, a obra importante que esteve na gênese de todo este projeto. Obrigada. Enquanto estudioso do passado, gostaria de salientar a importância do investimento do Governo Provincial na preparação de um projeto como este, que é um projeto fundamentalmente historiográfico. Como costumo dizer, o cultivo da memória é fundamental para as instituições. Posso até dizer mesmo que a memória é para as instituições como é para o ser humano individualmente. Como sabemos por experiência, um homem que perde a memória por algum acidente desorienta-se no presente e precisa de reaprender tudo de novo para se voltar a situar no seu mundo. Assim acontece também com a vida das instituições. Quando, neste caso, uma congregação ou uma instituição, seja qual for, ou um país, não cultiva o conhecimento do passado, a sua memória histórica, tende a se desorientar no presente. Isto é, tende a ficar menos preparado para compreender aquilo que é a sua ação presente e projetar o seu futuro. Daí que as instituições, como os indivíduos, precisam tanto do cultivo da memória, do cuidado da memória, como de garantir o sustento material. Daí que um trabalho destes seja relevante para aquilo que é a vida, a identidade
de uma congregação como os dionianos, que tem uma história riquíssima, extraordinária, com potencial para inspirar aqueles que são os continuadores hoje da sua história, mas também pode ser uma referência para a Igreja e para a sociedade dos nossos dias. Desejo ardentemente que neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer entre todos um anseio mundial de fraternidade. Entre todos. Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos. Esta encíclica tem muito a dizer à nossa vida dioniana. A experiência de fé de Padre Dion foi semelhante à de São Francisco. Ambos entenderam que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Esta mesma experiência de fé é também a nossa experiência de fé. São Francisco é o santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria, que inspirou o Papa Francisco a escrever as encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram da sua própria carne. Semeou paz por toda parte e andou junto dos pobres abandonados, doentes, descartados dos últimos. Entre as finalidades do Instituto por ele fundado, o Padre Dion edifica o zelo apostólico fervoroso que caracteriza assim. Desejamos trabalhar pelas almas no ensino, na pregação, nas missões, conforme as necessidades da congregação e nos lugares onde a obediência nos colocar. As nossas constituições dizem-nos aquilo que devemos preferir, o ensino da infância, sobretudo no caso dos jovens eclesiásticos, que são, como Samuel, os preferidos do bom Deus. A pregação de retiros, o ministério junto dos pequenos e dos humildes, junto dos operários e dos pobres, e as missões longínquas que requerem dedicação e sacrifício. Eu quis contribuir para o levantamento das massas populares através do reino da justiça e da caridade cristã. Gastei nisso uma boa parte da minha vida, primeiro nas obras de São Quintino, depois nas minhas publicações de estudos sociais, nas minhas conferências em Roma e noutros lugares, na minha participação numa imensidão de congressos. Leão XIII teve a amabilidade de me considerar como um dos intérpretes fiéis das suas encíclicas sociais. Mas também aí, este trabalho deve ser continuado. As multidões ainda não estão convencidas de que a Igreja é detentora das verdadeiras soluções e práticas de todos os problemas sociais. Exemplo de fundador, sintonizando com os sinais dos tempos e em comunhão com a vida da Igreja, queremos contribuir para instaurar o reino da justiça e da caridade cristã no mundo. Toda a congregação está presente no seu ministério de evangelização,
pelo qual dão aos homens esta prova de amizade, estar no meio deles ao serviço da Boa Nova. Boa tarde, caros confrades. Neste dia da nossa província, eu gostaria de fazer uma breve partilha, tomando em relação a Fratelli Tutti do Papa Francisco e a nossa espiritualidade. Um primeiro ponto tem a ver que interpelações podemos nós encontrar, que desafio pode lançar a nossa espiritualidade. Nós somos convidados a evidenciar este particular, este sintúnimo que tanto nos caracteriza na construção da fraternidade. A fraternidade não pode estar desligada, entendemos-la nós, deste desejo profundo que Jesus formulou com os seus discípulos para que todos fossem um. E é um princípio simples, mas é sobretudo um princípio comunicativo, originante. E nós devemos ser na fraternidade, antes de mais, esta memória constitutiva e também sempre presente. Por outro lado, esta fraternidade não se realiza sem que se pratique, sem que ocorra na própria história. Mas este ponto de sutura entre o sintúnimo e uma fraternidade que se pratica está na própria conversão. Não existe fraternidade sem que considere a nossa própria conversão. E isto liga muito diretamente à Igreja, na sua missão também ela redentora com Cristo. E ao mesmo tempo é um apelo sempre a darmos conta e a fazer conta de processos reparativos que tanto nos deve chamar a atenção. Um segundo ponto tem a que ver, sobretudo, em que o Papa Francisco não escreve só uma encíclica sobre a fraternidade, mas também sobre a amizade social. E isto diz sobretudo isto, de uma atenção aos traços positivos que já ocorrem na sociedade e na cultura. Ao fim e ao cabo, estamos a dizer isto: Deus não se ausentou do mundo nem da história. E que para a nossa espiritualidade não temos só um dever de fazer este caminho hermenêutico e de tradução de uma espiritualidade para os tempos de hoje, mas também a dar-nos conta dos sinais positivos que continuam hoje a persistir e que são tão importantes darmos conta. Quem é que possibilita isto? Na carta do Papa Francisco, ele atribui quem une é a própria caridade. Mas nós vamos, ou podemos ir ainda mais longe, com esta referência ao coração de Cristo. A tradição diz-nos que ele é um coração divinamente divino, mas também profundamente humano. E isto devemos dar sempre conta daqueles traços de verdade que continuam também a existir na humanidade e que temos este dever de o fazer ver à luz de Jesus, com a sua força. Por isso, deixo-vos estes dois traços que para mim me chamam a atenção e aproveito para vos desejar a continuação de uma boa tarde e de um santo tempo pascal. Fixemos o modelo do bom samaritano. É um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores do novo vínculo social. Com os seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós está ligada à dos outros. A vida não é um tempo que passa, mas tempo de encontro. Esta parábola é um ícone iluminador, capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos de tomar para reconstruir este mundo que nos está a peito. Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como o bom samaritano. Enquanto caminhamos, inevitavelmente embatemos no homem ferido. Hoje, há cada vez mais feridos. A inclusão ou exclusão da pessoa que sofre na margem da estrada define todos os projetos económicos, políticos, sociais e religiosos. Dia a dia, enfrentamos a opção de ser bons samaritanos ou viandantes indiferentes que passam ao largo. Os bispos da Alemanha deram provas do seu zelo pastoral através das obras admiráveis que fundaram para dar aos operários a suavização
que as necessidades do tempo presente reclamam. É preciso salvaguardar tantos princípios da justiça e os da caridade. Este objetivo será alcançado apenas criando condições para que os pobres possam suportar as misérias da vida atual e lembrando aos ricos que os seus tesouros não devem ser um pretexto para a ganância, mas devem ser usados para dar esmola para ganhar o céu. Esta intervenção da Igreja na crise social é obra do Sagrado Coração de Jesus, é obra do bom samaritano que vem cuidar e curar aqueles que sofrem. O bom samaritano é o verdadeiro sacerdote, é a figura do Salvador, o sacerdote da nova lei. Nesta cena, o verdadeiro sacerdote e pontífice mostra todo o seu coração. Sacerdotes de Jesus Cristo, sejamos bons samaritanos para os doentes das nossas paróquias. O pobre ferido na estrada que vai de Jerusalém para Jericó vê passar diante de si muitos juízes que acham que ele deve ficar ali na sua aflição, que aquele é o seu lugar, que está a sofrer por sua culpa, que é algo merecido por causa dos seus pecados. Mas o bom samaritano não tem um coração de juiz, mas um coração de pai, de irmão e amigo. Vocês sabem quem é o bom samaritano? É Jesus. Nós temos de pregar esta misericórdia do Sagrado Coração de Jesus para com os pecadores acreditar firmemente nela e praticá-la. A carta encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social oferece-nos um conjunto de reflexões, um conjunto de desafios, um conjunto de interpelações que abrangem toda a vida social do homem. No âmbito da Comissão Provincial de Justiça e Paz e Integridade da Criação, pediram-nos para comentar esta encíclica a partir do bom samaritano, a partir do modelo daquele homem que acolheu, daquele homem que cuidou, daquele homem que apoiou sem ver a quem. Hoje, os desafios que esta parábola do Evangelho nos oferece são imensos. O Papa Francisco apresenta-nos alguns, mas o nosso fundador, o Padre Leão Deon, já no século XIX, experimentou a inspiração que esta parábola lhe trazia. No acolhimento que fez aos pobres, no acolhimento que fez a tantas famílias, no acolhimento e na proteção àqueles operários, àqueles adolescentes que viviam uma vida dissoluta e que ele acolheu no patronato. Também no século XXI, esta parábola nos inspira a irmos ter com aqueles que mais sofrem. E hoje gostaria de vos deixar como desafio o mundo do trabalho. Sabemos que o mundo do trabalho sofre profundas alterações. E esta Comissão Provincial de Justiça e Paz e Integridade da Criação procura estar atenta aos novos fenómenos que o mundo do trabalho vive. Falamos do teletrabalho e de todos os desafios que isso acarreta às famílias. Falamos do desemprego, direto e indireto. Falamos da subvalorização do trabalho. Falamos da precariedade laboral. Todos esses fenómenos devem merecer a nossa atenção, como merecem
a atenção do Papa Francisco na carta encíclica Fratelli Tutti. Hoje é nosso dever, como deomnianos, como filhos do Padre Deum, estar atentos ao mundo do trabalho e procurar, através da palavra, manifestar, denunciar todos aqueles fenómenos que põem em causa a dignidade da pessoa humana, todos aqueles fenómenos que põem em causa o desenvolvimento integral do homem. Queridos irmãos e queridas irmãs, estejamos atentos a todos os homens e mulheres do nosso tempo e procuremos ir ter com aqueles a quem falta esperança, a quem falta razões de viver e a quem falta bens materiais. O Sintúnum, sublinhado pelo Padre Fundador, requer do candidato a dioniano, mediante a educação para o amor autêntico, uma libertação progressiva do egoísmo, que é a recusa do amor de Deus e da fraternidade. Este primado do amor exige uma conversão permanente e deve levar o candidato à disponibilidade para o serviço de Deus e dos irmãos, sobretudo os mais pobres e fracos, no espírito do Ecce Venio. Não podemos ficar indiferentes ao convite premente que o Papa dirige a cada um de nós. Somos chamados a ter o coração aberto do bom samaritano para enfrentar uma série de desafios que nos fazem mover, obrigam a assumir novas perspectivas e produzir novas reações. Migrantes, crises humanitárias, relações entre o Oriente e o Ocidente, globalização, degradação social, melhor política, diálogo social, caminho ecumênico, diálogo interreligioso. E aparece a tentação de fazer uma cultura dos muros, de erguer os muros, muros no coração, muros na terra, para impedir este encontro com outras culturas, com outras pessoas. E quem levanta um muro, quem constrói um muro, acabará escravo dentro dos muros que construiu, sem horizontes, porque lhe falta esta alteridade. O perigo maior não está nas coisas, nas realidades materiais, nas organizações, mas no modo como as pessoas se servem delas. Um caminho de fraternidade local e universal só pode ser percorrido por espíritos livres e dispostos a encontros reais. A parábola do bom samaritano faz-nos pousar o olhar claramente naqueles que passam ao largo. Esta perigosa indiferença que leva a não parar, inocente ou não, fruto do desprezo ou de uma triste distração, faz das duas personagens, o sacerdote e o levita, um reflexo não menos triste daquela distância menosprezada que te isola da realidade. Renunciemos à mesquinhez e os ressentimentos de particularismos estéreis, de contraposições sem fim. Deixemos de ocultar a dor das perdas e assumamos nossos delitos, desmanzelos e mentiras. A reconciliação reparadora restar-nos-á, fazendo perder o medo a nós mesmos e aos outros. A nossa relação, se é sadia e autêntica, abre-nos aos outros que nos fazem crescer e enriquecerem. O mais nobre sentido social hoje facilmente fica
anulando sob intimismos egoístas com aparências de relações intensas. Aceitando o desafio de participar nesta Semana da Província e no contexto da economia da nossa província, olhando a Fratelli Tutti, o nosso olhar também se desenvolve para os dados que nos chegam, sobretudo agora com a pandemia, com as recessões, com as guerras e os conflitos um pouco por todo o mundo e as alterações climáticas. O Banco Mundial estima que serão, em 2021, 150 milhões os novos pobres, ou as pessoas com risco de pobreza extrema, e 82% destes novos pobres estarão também nos países com médio rendimento, portanto não apenas nos mais pobres ou desfavorecidos. Também no Colégio Infante, esta nova realidade sublinhou algumas situações como a exclusão tecnológica ou a degradação dos meios de subsistência familiar, as condições do trabalho mais precário e sazonal e até alguma pobreza envergonhada que esconde até dificuldades na habitação, no conforto e nas capacidades para aprender das nossas crianças. O Papa Francisco, com estas últimas iniciativas e com a Fratelli Tutti, pretende dar-nos uma nova forma de ver e de olhar o mundo que queremos desenvolver. O Papa Francisco sublinha uma e outra vez uma economia diferente, que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza, que cuida da criação e que não a devasta. A história da nossa província, o carisma da congregação e do fundador, temos inscrito em nós uma sensibilidade e um dever muito próprios para estarmos na linha da frente deste apelo, da resposta a este apelo, que é já uma urgência dramática, como com os dados que vemos. Para entrarmos nesta vaga construtiva e significativa para a sociedade, para sermos verdadeiramente cidadãos do mundo global e do mundo futuro que queremos construir, para os lugares onde já trabalhamos, para os lugares onde iremos trabalhar, para dar resposta àquilo que almejamos como pessoas, como cristãos, para responder à nossa vocação, também como dionianos. É, portanto, talvez por isso mesmo, e até urgente, investir em processos, em novas fórmulas, se calhar desenvolver as que já temos e que concretizem melhor ainda este primado do amor e do serviço a Deus e aos irmãos que assumimos pela nossa fé e pelo nosso carisma. Uma formação sólida em matéria de economia, de gestão, de sustentabilidade, de justiça social e de paradigmas para elevar os padrões sociais, sobretudo nos lugares mais desfavorecidos. Um programa de vida pessoal e comunitário que, por um lado, continua sensível e generoso sobre o que é seu, mas também é criativo e produz mecanismos de rendimento especificamente para a partilha como forma de gestão da sua vida cotidiana. E, por fim, talvez criar novos mecanismos de gestão à escala provincial, continental, geral, e que criem espaço à partilha de bens e à sustentabilidade das missões, à criação de rendimentos capazes de suportar a justiça intergeracional e para o nosso futuro, e ao mesmo tempo equalizadora dos bens, distribuindo-os dos edifícios, rentabilizando-os dos custos com a missão, fazendo com que a economia e a nossa realidade floresça. Neste tempo pascal, inspirados pelos peregrinos de Emaús, nesta Páscoa transfiguradora que celebramos e que vamos aprendendo a receber uma vez mais, temos outro luminoso apelo para cuidarmos daquilo que nos foi dado, o mundo, a humanidade e a comunidade que formamos. Cristo realiza esta salvação, suscitando nos corações o amor para com o Pai e entre nós. Amor que regenera, fonte de crescimento das pessoas e das comunidades humanas, e que encontrará a sua plena manifestação quando tudo for recapitulado em Cristo. Em um diálogo verdadeiro e fraterno, à luz e em vista do bem comum, que nas nossas comunidades procuremos em conjunto a vontade de Deus.
As dificuldades que parecem enormes são a oportunidade para crescer e não a desculpa para a tristeza inerte que favorece a sujeição. Mas não o façamos sozinhos, individualmente. O samaritano procurou um estalajadeiro que pudesse cuidar daquele homem, como nós estamos chamados a convidar outros e a encontrar-nos num nós mais forte do que a soma de pequenas individualidades. A partir da intimidade de cada coração, o amor cria vínculos e amplia a existência, quando arranca a pessoa de si mesma para o outro. O homem deve conseguir um dia partir de si mesmo, deixar de procurar apoio em si mesmo, deixar-se levar. O vínculo de casal e de amizade está orientado para abrir o coração em redor, para nos tornar capazes de sair de nós mesmos até acolher a todos. Quando se acolhe com todo o coração a pessoa diferente, permite-se-lhe continuar a ser ela própria, ao mesmo tempo que se lhe dá a possibilidade do novo desenvolvimento. Precisamos de comunicar, descobrir as riquezas de cada um, valorizar aquilo que nos une e olhar as diferenças com possibilidades de crescimento no respeito por todos. Torna-se necessário um diálogo paciente e confiante para que as pessoas, as famílias, as comunidades possam transmitir os valores da própria cultura e acolher o bem proveniente das experiências alheias. Temos de reconhecer que quanto menor for a amplitude da mente e do coração de uma pessoa, tanto menos poderá interpretar a realidade circundante em que está imersa. Sem o relacionamento e o conforto com quem é diferente, torna-se difícil ter um conhecimento claro e completo de si mesmo e da sua terra. Ao olhar para si mesmo do ponto de vista do outro, de quem é diferente, cada um pode reconhecer melhor as peculiaridades da sua própria pessoa e cultura, as suas raízes, possibilidades e limites. O coração do Evangelho é Cristo. E o coração de Cristo é anúncio de fraternidade. Gosto de reler a minha vida e ver esse tema da fraternidade, esse anúncio de Jesus, como aquele que mais me tocou. Creio que foi o desejo e a busca de fazer irmãos e de ser irmão de todos e de olhar a todos como irmão que fez nascer em mim uma decisão de me tornar religioso da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus e sacerdote. A fraternidade é a minha busca de todos os dias. E gosto de olhar para a minha comunidade como um lugar onde a treino, como um lugar onde posso acolher aqueles que Deus me dá, não para ficar fechado nestas belas casas onde tenho vivido, com um grupo de pessoas que pensa como eu e que tem os mesmos valores como eu, mas para que esta comunidade onde vivo seja fermento no meu coração e me diga e me anuncie que todos são meus irmãos, os vizinhos, os paroquianos, aqueles que pensam diversamente, aqueles que são diferentes de mim. Agradeço também ao Papa Francisco, que ao escrever esta encíclica sobre a fraternidade e a amizade social, me vem relembrar este tema que me é tão querido. Aliás, ele faz constantemente, com os seus gestos, com as suas palavras, com os seus escritos, um apelo a sairmos de nós e a fazermos do outro, do encontro com o outro, um acrescentamento de ser. Aqui há uns tempos, entrei na igreja de Jogueira e encontrei o Martim
uns dias depois de fazer a primeira comunhão. Saudei-o e ele vinha com a sua mãe e disse-lhes: então, vêm visitar o patrão. E o Martim, muito espantado, disse: o patrão? Que patrão? Eu, então, Jesus, apontando para o sacrário. E o Martim disse: não é patrão, seu padre, é irmão. E de facto, no coração de Cristo está este anúncio de fraternidade que eu quero continuar a buscar. Aliás, releio também a minha vocação missionária e o meu desejo de missão como uma busca de fraternidade. Um desejo de ir ao encontro de pessoas que pensam diversamente, que têm culturas diversas da minha, que têm até cultos diferentes dos meus. A fraternidade está também no meu coração. É na disponibilidade e no amor para com todos, especialmente para com os pequenos e os que sofrem, que viveremos a nossa união a Cristo. Como poderíamos efetivamente compreender o amor que Cristo nos tem, a não ser amando como Ele, em obras e em verdade? Neste amor de Cristo, encontramos a certeza de alcançar a fraternidade humana e a força de lutar por ela. É assim que entendemos a reparação, como acolhimento do Espírito, como resposta ao amor de Cristo por nós, comunhão no seu amor ao Pai e cooperação na sua obra redentora no coração do mundo. É aí, de facto, que hoje Cristo liberta os homens do pecado e restaura a união da humanidade. É também aí que Ele nos chama a viver a nossa vocação reparadora como estímulo do nosso apostolado. É difícil abandonar essas duas pistas essenciais que percorrem toda a Fratelli Tutti, dois carris de leitura e sobretudo de viagem, de percurso, a partir das ideias que o Papa deixa na Fratelli Tutti, que é a ideia da fraternidade e da amizade social. E claro que com incidências sempre particulares, seja nas comunidades internacionais, nas relações entre povos, se estamos no âmbito político ou outro, mas sem perder nunca de vista, creio eu, o nosso cotidiano, porque acredito que é sobretudo aí que estes conceitos têm de ganhar corpo. Se ficarmos na escala global, parecem duas miragens, um horizonte que diz respeito a todos e ao mesmo tempo a ninguém, mas se nós descermos à escala de vizinhos, se falarmos entre vizinhos, claro que o alcance é o que eu consigo ter no meu dia-a-dia, as ações são aquelas que eu vou fazer ou que eu fiz e que devo analisar a partir destas duas ideias centrais do Papa, da fraternidade e da amizade social. E creio que para o construir há que sobretudo que estar nessa escala. E curiosamente, na Sexta-feira Santa, a meditação na celebração da Paixão, que foi o pregador do Vaticano, o pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantella Messa, que fez, a homilia dele deu um grande título para os jornalistas quando ele disse que a fraternidade católica está ferida ou está dilacerada, como o próprio afirmou, mas sobretudo depois deixa um desafio, que é perceber que, como ele afirmou também, que esta fraternidade se constrói como a paz, ou seja, começando por perto, a partir de nós, não com grandes esquemas, nem com metas ambiciosas e abstratas. E era sobretudo aqui que queria deixar a minha partilha, porque acredito que é sobretudo nesse cotidiano, nos gestos que eu tenho de fazer, nas palavras que tenho de dirigir, que tenho de ser capaz de construir ou não esta fraternidade e a amizade social. Na Fratelli Tutti o Papa
põe sempre como duas direções que eu posso tomar, duas metas, o encontro ou o confronto. E creio que para a construção, de facto, da fraternidade e da amizade social, há que ter opções nos mais pequenos gestos, nas palavras todas que dirijo, nas opções que tomo, sabendo que em causa estão sempre duas opções, o confronto ou o encontro. E a decisão é sempre de cada um. Ninguém alcança a paz interior, nem se reconcilia com a vida dessa maneira, alimentando o ódio ou desencadeando uma série de vinganças. Não podemos pôr-nos de acordo e unir-nos para nos vingarmos, para fazermos àquele que foi violento o mesmo que ele nos fez, para planearmos ocasiões de retaliação sob formatos aparentemente legais. Assim, não se ganha nada e a longo prazo perde-se tudo. Não é tarefa fácil superar a amarga herança de injustiças, hostilidades e desconfiança deixada pelo conflito. Só se pode conseguir superando o mal com o bem e cultivando aquelas virtudes que promovem a reconciliação, a solidariedade e a paz. De facto, não podemos ficar indiferentes ao irmão que é abatido. Devemos tocar as suas feridas, a sua carne. Na nossa sociedade é um imperativo prestar atenção às vítimas da violência e do abuso e ouvi-las com o coração aberto. A encíclica convida-nos assim a tomar uma posição contra a violência. Saudação a todos os confrades nesta semana da província, este ano um pouco diferente do habitual. Gostaria de partilhar com vocês alguns desafios relativos à recepção da encíclica Fratelli Tutti, tendo por base também as nossas Constituições, nos números 18 e 23, e a Fratelli Tutti nos números 242, 243 e 270. Nas nossas Constituições, nos números 18 e 23, nós encontramos esta dimensão da disponibilidade para o amor como resposta, como solução a ultrapassar todas as dificuldades. Na carta encíclica Fratelli Tutti, o Santo Padre lança-nos o desafio de uma paz interior e reconciliada que passa pela capacidade de superar as vinganças, as feridas e, no fundo, o reencontrarmos com nós mesmos para conseguirmos reencontrar uns com os outros. Recorrendo ao capítulo 26, versículo 52 de São Mateus, quando Jesus diz ao discípulo para guardar a espada na bainha, encontramos aqui um exemplo e uma imagem e um desafio, sobretudo, a que cada um de nós tenhamos esta capacidade também de guardar a inveja, o ciúme, a crítica, até a própria língua, que muitas das vezes podem ferir a nossa relação com os nossos confrades. É aqui que está a grande mudança, é aqui que está a resposta àquilo que as nossas Constituições nos apresentam, esta disponibilidade ao amor. Deixo um desafio como responsável do SAM. Por que não, cada um de nós, procurar fazer uma experiência de 15 dias, um mês, 2 meses, nas nossas missões adjuntas? Mesmo que por vezes possamos não nos identificar com a missão ou com algumas pessoas, procuremos mudar a nossa mentalidade. Será uma prova também da nossa relação, do nosso amor para com este projeto e para com o nosso carisma. Aos cristãos que hesitam e se sentem tentados a ceder a qualquer forma de violência, convido-os a lembrar este anúncio do livro de Isaías: transformarão as suas espadas em relhas de arado. Para nós, esta profecia encarna em Jesus Cristo, que, ao ver um discípulo excitado pela violência, lhe disse com firmeza:
Mete a tua espada na bainha, pois todos quantos se servirem da espada morrerão à espada. Era um eco daquela antiga admoestação: ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. A quem derramar o sangue do homem, pela mão do homem será derramado o seu. Esta reação de Jesus, que brotou espontaneamente do seu coração, supera a distância dos séculos e chega, até hoje, como um apelo incessante. Julgo que a carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, é um desafio para a nossa pastoral juvenil, vocacional e de acompanhamento da província. O desafio começa, sobretudo, na vivência das nossas comunidades, onde nós somos chamados não a sermos vizinhos uns dos outros, a viver ao lado uns dos outros, mas a sermos irmãos que partilham a vida, que partilham a experiência, que partilham a missão. Este desafio é um desafio muito grande e muito sério, que às vezes nós tentamos evitar, isolando-nos na missão de cada um de nós. Mas se não formos capazes de construir essa vida de comunidade autêntica, dificilmente daremos o passo. Diz-nos também o Papa Francisco que a Igreja deve ser uma casa com as portas abertas, porque é a mãe. E como Maria, a mãe de Jesus, queremos ser uma Igreja que serve, que sai de casa, que sai dos seus templos, que sai das suas sacristias, para acompanhar a vida, sustentar a esperança, ser sinal de unidade, para lançar pontes, abater muros, semear reconciliação. Estas palavras bem podiam ser do nosso fundador, que tem palavras muito semelhantes a estas. E então o desafio também para as nossas comunidades desta abertura às pessoas com quem trabalha, com quem se relaciona. E é nesse acompanhamento, nessa abertura, que nós podemos realmente criar a novidade. A Fratelli Tutti convida-nos a uma fraternidade que não é teórica, mas que parte do coração de cada um de nós. Acompanhamos jovens, acompanhamos adultos, acompanhamos crianças, mas se não trouxermos esta fraternidade enraizada no nosso coração, dificilmente as nossas palavras terão autoridade. Os jovens têm abertura ao mundo, à internacionalidade, que essa capacidade também seja uma oportunidade para criarmos esta fraternidade que se quer cada vez mais universal.